outras opções de substituição do açúcar nas receitas, certo? Nós temos os adoçantes. Eu sei que muitas pessoas, né, muitos de vocês, gostam de utilizar adoçante nas receitas. Então, para bolos, nós conseguimos utilizar sim o adoçante, desde que nós conheçamos, né, as funções que o adoçante agrega para as massas e saibamos o que precisamos alterar na receita para que ela continue macia, continue úmida, cresça bem, né? Porque nós sabemos que um bolo feito com açúcar cresce bem, fica estruturado, volumoso, macio, úmido, saboroso, né? Tem um sabor, o sabor do açúcar, ele não se sobressai, né, na receita, claro, ele adoça, mas ele não tem um sabor assim diferente, como é o caso de alguns adoçantes, né? Um sabor, um retrogosto, vamos dizer assim. Então, quando a gente trabalha com adoçante, os nossos bolos, eles tendem a ficar menos volumosos. Então, eu tenho um bolo que cresce menos, ele fica mais baixinho na forma. Eu tenho um bolo que fica mais branco porque o adoçante não carameliza. Então, eu não tenho aquele aspecto douradinho por fora, a depender dos demais ingredientes, a depender da minha massa, né? E também, o adoçante não vai deixar o meu bolo macio. Pelo contrário, o adoçante vai ressecar o bolo. Por quê? Porque o adoçante só tem a função de adoçar. Ele não agrega maciez, ele não agrega umidade, ele não agrega estrutura, ele não agrega coloração. Ele só adoça. E além disso, nós temos o retrogosto, né? Que a maioria dos adoçantes deixa nas receitas. Né? Eu tô falando aqui de adoçantes naturais, tá? Entendam adoçantes naturais como stevia, xilitol e eritritol, tá bom? Esses adoçantes artificiais eu não vou tratar aqui. Vou falar somente sobre os naturais que trazem benefícios, né, para nossa saúde, que não tem nenhum malefício comprovado, vamos dizer assim, né? A depender da quantidade que você consuma, claro. Então, eu vou trabalhar com esses três adoçantes, o stevia, o xilitol e o eritritol. São adoçantes naturais que nós obtemos ali e podemos utilizar em substituição ao açúcar. Só que tem algumas coisas, algumas peculiaridades que nós precisamos tratar dentro de cada um desses adoçantes. E a principal delas é a quantidade adicionada. Por quê? O stevia, ele tem um poder adoçante de cerca de 300 vezes a mais do que o açúcar. Então, quando você for substituir o açúcar da sua receita por stevia, você não vai utilizar na mesma proporção. Você vai utilizar uma proporção muito menor do adoçante stevia em substituição ao açúcar, porque o seu poder adoçante é muito maior, muito superior ao do açúcar, tá bom? E o stevia, ele não carameliza. Ele não vai deixar o seu bolo douradinho por fora, tá? O xilitol e o eritritol também não caramelizam, apesar de o eritritol dar uma leve caramelizada, tá? Eles também não agregam coloração para massa, eles somente adoçam. E aqui nós precisamos só observar uma pequena coisa. Por quê? Esses dois adoçantes, a depender da quantidade que você consuma, eles podem causar desconfortos gastrointestinais. Então, eles têm um efeito no nosso organismo, né? Que quando é consumido em alta quantidade. Então, qual é a quantidade recomendada? Cerca de 50 gramas por dia, tá? Não consuma mais do que isso, porque você vai sentir desconfortos, tá bom? Então, 50 gramas por dia é o recomendado para o consumo de xilitol e eritritol, sendo que você não pode consumir mais do que 20 gramas por refeição. Então, você vai sentar comer o seu bolo, você não vai comer metade do seu bolo, né? Uma fatia muito grande do seu bolo com o xilitol ou eritritol, porque você pode ter ali alguns desconfortos, tá bom? Então essas são as quantidades recomendadas para o consumo do xilitol e do eritritol. O xilitol, ele adoça igualmente, né, como o açúcar. Então o xilitol tem um poder adoçante igual ao do açúcar, ou seja, quando você for substituir o açúcar por xilitol, você vai substituir na mesma quantidade, tá? Na mesma proporção. Já o eritritol não. O eritritol, ele adoça menos do que o açúcar. Ele tem um poder adoçante menor, então ele adoça cerca de 60% a quantidade do açúcar, comparado com o açúcar. Então, quando a gente utiliza o eritritol, nós precisamos aumentar essa quantidade de adoçante na receita comparada com a quantidade de açúcar que eu estou substituindo.